Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 16. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém, queridos? Amados, esse momento nós encontramos quando Jesus ressuscita. Jesus havia ressuscitado e Maria Madalena e a outra Maria, que a Bíblia não lhe dá um sobrenome, elas foram até o sepulcro e elas chegam lá e não encontram mais o corpo de Jesus. E elas então recebem a notícia que ele havia ressuscitado e elas saem então pela cidade e elas encontram com Jesus. E quando elas encontram com Jesus, Jesus diz para que elas não temam. Jesus diz: olha, não tenham medo. E pede para que elas encontrem os discípulos. E peça para que os discípulos encontrem com Jesus no monte onde ele havia indicado. E aí então, eles vão para a Galileia. E quando eles chegam na Galileia, eles então encontram com Jesus no monte onde Jesus havia indicado que eles o encontrassem. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é a atitude de obediência daquelas mulheres e a atitude de obediência dos discípulos. As mulheres o obedecem quando Jesus pede que elas procurem os discípulos e peçam que eles o encontrem num monte na Galileia. E os discípulos também o obedecem, e ali então eles se encontram, e através dessa atitude de obediência, Jesus então traz a eles naquele momento a mensagem fundamental do reino do Messias, do seu reino messiânico, do seu reino que iniciava a partir do momento que ele ressuscita. E ali então ele envia os seus representantes, aqueles que seriam os seus primeiros representantes no mundo, após a sua ascensão aos céus. A Bíblia diz que quando os discípulos o viram, o texto diz que alguns o adoraram, mas o texto diz também que houve alguns que duvidaram. Quando nós olhamos no versículo 17, diz: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram que ele havia ressuscitado. E quando nós olhamos para os dias de hoje, ainda hoje é assim. Nós encontramos muitas pessoas que quando têm um encontro com Jesus, que quando tem um encontro com a palavra, que quando a palavra tem acesso ao seu coração, que quando a palavra tem acesso à sua vida, muitos se curvam diante dele e o adoram e passam a segui-lo. Mas ainda há muitos que duvidam, ainda há muitos que duvidam que ele vive, ainda há muitos que duvidam que ele cura, ainda há muitos que duvidam que ele transforma, ainda há muitos que duvidam que ele restaura, e ainda há muitos que duvidam que ele reina. Ainda tem muitas pessoas que duvidam acerca de que Cristo ressuscitou e está vivo. Ainda tem muitas pessoas que andam com ele pregado num crucifixo de madeira ou de metal,
como se ele ainda tivesse crucificado, como se ele ainda tivesse morto. Ainda tem muitas pessoas que vivem como se Jesus estivesse morto, como se ele não tivesse ressuscitado. Muitos ainda duvidam da sua palavra, muitos ainda duvidam das suas promessas. E quando nós duvidamos da sua palavra, nós estamos duvidando dele, porque a Bíblia diz que ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós desistimos de algo, nós estamos duvidando que ele tem poder. Quando nós nos desesperamos, é porque nós não acreditamos, nós duvidamos que ele está vivo e que ele reina. Ainda tem muitas pessoas que duvidam, assim como alguns dos discípulos duvidaram, porque quando nós não obedecemos, querido, quando nós deixamos de obedecer a algo que Deus nos manda, é porque nós duvidamos. Porque a Bíblia diz que aquele que crê, ele obedece. Quando nós deixamos de obedecer, é porque nós duvidamos. Porque quando nós cremos verdadeiramente que Cristo ressuscitou, quando nós cremos verdadeiramente que Cristo é o Filho de Deus, quando nós cremos que Ele está vivo, quando nós cremos que Ele pode todas as coisas, quando nós cremos que Ele sabe todas as coisas, nós não temos medo, nós não temos dúvida de entregar a nossa vida para Ele, nós não temos medo de deixar Ele conduzir a nossa vida, nós não temos medo de segui-lo. Quando nós cremos, nós entregamos os nossos caminhos completamente a Ele. Quando nós temos dúvida, é quando nós resistimos. Quando nós temos dúvida, é quando nós não obedecemos. Tem gente que tem medo de entregar sua vida para Jesus, sabia disso? Tem gente que tem medo. Tem gente que tem vergonha. Mas aqueles que creem que Ele ressuscitou, aqueles que creem que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele é o Senhor, que Ele conhece todas as coisas, que Ele nos ama acima de todas as coisas, aqueles que creem realmente que não há ninguém mais preparado do que Ele, que não há ninguém melhor do que Ele para conduzir a nossa vida. Quando nós cremos assim, nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle e deixamos Ele conduzir do jeito que Ele quiser. Nós damos total liberdade para Ele na nossa vida. E Jesus então se aproxima daqueles discípulos, dos que creram e dos que duvidaram, e Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus começa a conversa deles com os discípulos com uma afirmação que lança fora todo medo, que lança fora toda dúvida, que lança fora toda desculpa, que lança fora todo argumento que poderia surgir diante do que Jesus viria falar mais na frente. Jesus ele já se antecipa às desculpas ou aos argumentos que os discípulos poderiam usar quando ele viesse com a missão que ele tinha para os discípulos. Jesus olha e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus estava querendo dizer assim: o que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, o que eu vou mandar vocês fazer, vocês não precisam se preocupar, porque toda autoridade me foi dada. Então vocês não precisam se preocupar. Jesus ele se antecipa aos argumentos. Jesus havia ressuscitado, e Jesus havia vencido a morte e o inferno. Por isso, os discípulos não deveriam temer nada. Por isso, os discípulos não tinham nenhum motivo para não obedecer a ordem que viria a seguir. Jesus já os prepara para a ordem que viria. Então Jesus diz: olha, meus filhos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Queridos, essa é a primeira revelação que qualquer pessoa que deseja ser um discípulo de Cristo precisa ter no seu coração.
que Ele está sobre todas as coisas. Se nós não crermos nessa revelação de que toda autoridade foi dada pelo Pai, de que toda autoridade foi dada a Ele, se eu não cresce nessa verdade, eu não entregaria minha vida para Jesus. Se eu não cresce que Ele é a autoridade absoluta, e nos dias que nós vivemos hoje, falar de autoridade de qualquer coisa, de algo absoluto, é meio que desconfortável para uma grande maioria, porque tudo hoje é relativo. Mas a Bíblia diz que Ele é a autoridade absoluta, e se eu não cresce nisso, eu não teria entregue os meus caminhos a Ele há 16 anos atrás. Então Jesus, ele começa com essa afirmação, da qual depende todas as outras coisas na nossa vida. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí então ele vem com a missão, com uma ordem, e ele diz assim: agora, com toda essa autoridade que me foi dada, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as o que eu vos tenho ensinado. Eu imagino que se Jesus tivesse dito isso antes, olha, vão e façam discípulos, batizando e ensinando, os discípulos iam dizer: mas Senhor, o povo não vai acreditar na gente. Senhor, mas... Aí eles viriam com uma série de argumentos: Senhor, mas eu tenho medo. Senhor, e se nos perseguirem? Senhor, e se nos matarem? Senhor, e se nos rejeitarem? Mas Jesus já tinha deixado claro que toda a autoridade estava sobre Ele. E aí então Ele nos traz uma ordem. Quando Jesus diz vão e façam discípulos, queridos, nós estamos lidando aqui com um mandamento. É uma ordem dada por Jesus aos discípulos. Foi o último momento de Jesus com os discípulos antes da sua ascensão. É uma ordem, é um mandamento dele para todo aquele que quer ser seu discípulo. A ordem dele é para os discípulos. Então olhe aí para o seu vizinho e diga para ele assim: se você é um discípulo, a ordem também é para você. Essa ordem é para todo aquele que é discípulo de Cristo. Aqueles 11 discípulos ali representavam todos os discípulos de Cristo. E ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Se você é um discípulo, querido, essa ordem também é para você. Mas a ordem, e eu queria chamar a sua atenção para um detalhe, que a ordem não é vão e façam convertidos. Não foi isso que Jesus disse. Vão e façam convertidos, vão e façam membros de igreja. Ele disse: vão e façam discípulos. Essa é a ordem: vão e façam discípulos. As igrejas no Brasil, e principalmente no norte do Brasil, têm tido uma facilidade muito grande de levar pessoas a Cristo. Há uma sede de Deus no Brasil, há uma sede pela presença de Deus, pela palavra, e as igrejas não têm tido grandes dificuldades de levar pessoas a Cristo, mas têm produzido muitos convertidos, mas poucos discípulos. E nós vamos entender um pouco a diferença de convertidos para discípulos. As pessoas se convertem, mas elas não conseguem se tornar um verdadeiro discípulo. Porque o que é um discípulo? É um seguidor de Cristo. É alguém que segue os passos de Cristo, é alguém que segue os princípios de Cristo. E as pessoas se convertem, se tornam convertidas, se tornam membros de igreja, mas não se tornam discípulos de Cristo, porque não são discipuladas. Porque não são discipuladas. Porque para se tornar aquilo que Jesus deseja que nós nos tornemos, o que Jesus deseja que nós nos tornemos?
Diga discípulos. Para nos tornarmos aquilo que Jesus deseja que nós nos tornemos, é um processo que Ele nos mostra e nos ensina nesse texto. Jesus, Ele não simplesmente manda que os discípulos vão fazer discípulos, Ele diz como que eles deveriam fazer discípulos, como que seria esse processo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Nós somos chamados para sermos discípulos. Você não foi chamado para ser membro de igreja. Você não foi chamado para ser convertido. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. E para nós nos tornarmos um discípulo, é um processo que Ele nos revela nesse texto. E que envolve, primeiro, crer verdadeiramente em Jesus. Ah, pastor, mas o texto não diz crer, ele diz batizando. Só que a Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Em todos os momentos que a Bíblia fala de batismo, ela fala do ato de crer. É por isso que nós não batizamos crianças recém-nascidos. Por quê? Porque o batismo é uma consequência do ato de crer. Quando eu decido ser um discípulo de Jesus, quando eu decido ser um seguidor de Jesus, aí eu devo ser batizado. Então, para mim me tornar um discípulo de Jesus, eu preciso crer que Ele morreu, mas eu preciso crer acima de tudo que Ele ressuscitou, está vivo e vive entre nós. Quando eu creio, aí Ele diz então: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ensine tudo aquilo que eu os tenho ensinado. Então, para mim me tornar um discípulo de Cristo, para mim ser um discípulo de Cristo, eu preciso crer, ser batizado e ser ensinado. Esse é o processo de formação de um discípulo. Para mim me tornar um discípulo de Jesus, é esse o processo. Ser ensinado por alguém acerca daquilo que ele já aprendeu. Jesus diz assim: vá, faça discípulos, batize, ensine a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, para mim me tornar um discípulo, eu preciso crer, ser batizado e ser discipulado por alguém, e ser ensinado por alguém a guardar aquilo que Jesus já ensinou para aquela pessoa. Então esse é o processo para mim me tornar um discípulo. Só que geralmente nós ficamos pelo meio do caminho. Nós cremos, somos batizados, mas não somos ensinados, não somos discipulados. A maioria das pessoas, elas creram, foram batizadas, mas elas não estão inseridas num processo de discipulado, ou seja, de ensinamento. E quem não é ensinado, quem não é discipulado, nunca vai se tornar um discípulo. Você pode se tornar membro de igreja, frequentador de igreja, você pode se tornar convertido, mas discípulo só se torna quem é ensinado. Ensinado em quê? Naquilo que Jesus ensinou. E aí então não nos tornamos discípulos, porque o que gera um discípulo é um ensino acerca de Jesus. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para você: quantos aqui creem verdadeiramente que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo entre nós? Quantos creem? Levante sua mão. Glória a Deus. Quantos desses que creem já foram batizados? Levante a sua mão. Já diminuiu um bocado. Desses que foram batizados, quantos estão sendo ensinados? Quantos estão sendo discipulados acerca daquilo que Jesus já ensinou para alguém? Levante a mão. Reduziu mais um bocado. Você percebe que muitas vezes, e na maioria, fica no meio do caminho. Eu criei, me batizei, mas eu não estou sendo discipulado. Eu não estou estudando, não estou sendo ensinado
Eu não estou sendo gerado por alguém que já é discípulo, eu não estou sendo gerado um discípulo. E aí, queridos, se você não for discipulado, você nunca vai se tornar um discípulo. Se você não for ensinado, você nunca vai se tornar um discípulo. Se você não estudar engenharia mecânica, se você não for ensinado por alguém que já sabe de engenharia, você nunca vai se tornar um engenheiro. Se você não for ensinado por um biólogo, se você quer ser um biólogo, se você não estudar biologia, se você não for ensinado por alguém que já estudou, você nunca vai se tornar um biólogo. E se você não for ensinado acerca de Jesus por alguém que já aprendeu, você nunca vai se tornar um discípulo de Jesus. Você entende isso? Você percebe como isso faz uma diferença muito grande na nossa vida? Mas não fica por aí, porque Jesus, Ele não nos chama somente para sermos discípulos. Ele nos chama para ser discípulos. A Bíblia diz que esses homens que estavam com Ele, eles estavam pescando, outros estavam em outras atividades, e Jesus os chamou e os desafiou a largar suas redes e segui-lo, e tornarem seus discípulos. Mas Jesus não chamou somente para serem seus discípulos. Jesus os chamou sim para serem seus discípulos, mas depois Jesus manda que eles vão e façam discípulos. Jesus lhes dá uma ordem. Ele manda fazer discípulo, ou seja, Ele diz: eu estou te ensinando, agora você vá e ensine a outros aquilo que eu lhe tenho ensinado. Não é isso que o texto diz? Versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Como que faz discípulo? Batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, tudo o que eu lhe ensinei. E aí, quando nós olhamos, aí eu pergunto novamente, aí nós temos, não precisa você levantar a mão novamente, mas quantos creram, foram batizados, alguns poucos estão sendo discipulados? Aí a última pergunta é: quantos desses, aí eu quero que você levante a mão, daquele último grupo que está sendo discipulado, quantos estão ensinando outros aquilo que estão aprendendo? Levante a mão. Agora o negócio ficou pequeno mesmo. Você percebe? Porque se não houver quem discipule, também não vai haver discípulos. E aí, até chegar no momento da pessoa entender e aceitar ser discipulada, não há tanta dificuldade, porque todo mundo quer receber, todo mundo quer aprender de Jesus, todo mundo quer ser discipulado, todo mundo quer ser ensinado. Mas você precisa entender que quando Jesus dá ordem para os seus discípulos fazerem discípulos, é porque Ele sabe que se não houver quem discipule, os discípulos estão fadados à extinção. Sim ou não? Sim. Você acha que se um dia extinguisse da face da terra todo mundo que sabe sobre engenharia mecânica, ainda ia se formar alguém? Alguém ainda ia saber o que é ser um engenheiro mecânico? Ninguém, porque não ia ver quem ensinasse. Se não houver quem ensine, não vai haver aprendizado. Pode até haver quem queira aprender, mas se não houver quem ensine, o processo ele vai parar, ele vai ser extinto. E aí eu queria ler com você 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, para você entender um pouquinho melhor o processo com o qual Deus trabalha. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Diga, ensinar a outros. Esse é o processo que Deus usa. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Jesus queria passar para os discípulos.
isso que Jesus queria passar para os discípulos. Quando nós entendemos isso, queridos, quando nós entendemos que Deus nos chama para sermos seus discípulos, e discípulo é aquele que crê, que é batizado e que é ensinado a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Esse é um discípulo. Quando nós entendemos que Jesus nos chama para isso, e nós nos dispomos a sermos ensinados e discipulados, e também quando nós entendemos que Jesus nos manda fazer discípulos, e nós nos dispomos a ensinar outros aquilo que nós estamos aprendendo, quando nós entendemos isso, o nosso chamado para sermos e a nossa missão para fazermos, olhe o que acontece. Eu quero voltar com você lá para Mateus 28. Olha o que acontece quando nós entendemos e nós decidimos nos tornar discípulos, e a partir do momento que nos tornamos discípulos, decidimos nos tornar discipuladores, ou seja, ensinar outros naquilo que temos aprendido. Olha a promessa de Deus, querido. Quando nós entendemos isso, nós recebemos a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode ter. Ele diz: eu estarei com você até o final dos tempos. O que pode ser mais importante na sua vida do que a presença de Deus? O que pode ser mais importante na sua vida do que viver com a certeza de que Deus está com você em todos os momentos? Você pode dizer: meu irmão, pode vir agora, pode vir tempestade, pode vir tribulação, porque Deus está comigo. E a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a maneira que nós temos de ter essa garantia, essa promessa cumprida na nossa vida, de que Deus estará conosco até a consumação dos séculos, é quando nós decidimos sermos discípulos e fazermos discípulos. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluias. O que pode ter de mais precioso, de mais importante do que a presença dEle? Do que você viver, sabe, com a certeza de que Deus vai estar contigo todos os dias, de que em todos os momentos Deus vai estar contigo. Só tem uma maneira de você ter essa promessa cumprida na sua vida: é quando você se torna um discípulo e quando você se torna um discipulador. Onde você estiver, o Senhor vai estar contigo. A presença do Senhor vai ser constante na tua vida, onde quer que você estiver.